No Saber Direito desta semana, César Marinho dá noções de direito trabalhista. Durante as aulas, você vai conhecer as fontes do direito do trabalho, os requisitos do vínculo empregatício e os contratos de teletrabalho e trabalho intermitente. O professor ainda mostra características do empregador e do grupo econômico. Não perca, é no Saber Direito. Vamos lá, meus caros alunos, voltamos mais uma vez para tratar sobre os temas de direito do trabalho, a nossa quarta aula, o nosso quarto encontro na área trabalhista. E nesse quarto encontro vamos falar sobre o contrato de teletrabalho, um contrato especial, um contrato diferenciado nas relações trabalhistas, um contrato extremamente novo no direito do trabalho, um contrato que nasce aí da necessidade da criação de novas tecnologias e novas formas de trabalho desenvolvidas, inclusive, no ambiente tecnológico, no ambiente das tecnologias da informação e comunicação. Trataremos, então, de uma nova forma de contratação entre empregado e empregador, ou então da continuidade de uma relação trabalhista presencial, passando a ser, então, uma relação trabalhista fora do ambiente da empresa, fora do estabelecimento do empregador. Mas, para isso, eu queria introduzir essa matéria com vocês, trazendo um cenário novo, uma formação nova no direito e na sociedade. Passamos de uma sociedade que estava muito ligada às atividades presenciais, no ambiente as atividades próprias de empregador ali, né, realizando as atividades dentro do ambiente da empresa, um cenário diferenciado, principalmente pela sociedade digital, que veio aí com o nascimento da internet e o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, passando então a ter a possibilidade de realizarmos atividades laborais fora desse ambiente do empregador, fora dessa sede da empresa, passando, portanto, a necessidade, a possibilidade de atuarmos aí em locais distintos do ambiente do empregador e dentro dessa reformulação das próprias prestações de serviço, passando então a uma sociedade, digamos assim, mais conectada, a um trabalho mais relacionado às necessidades de uso da tecnologia da informação e comunicação. É claro que eu não posso deixar de falar também que houve um amadurecimento muito grande desse contrato durante os anos de 2020 e 2021, no auge da pandemia do Covid-19, que necessitou por várias vezes, né, ser inclusive ali alterado algumas relações da própria CLT por meio de medidas provisórias, tendo em vista a necessidade de isolamento, mas, por outro lado, a continuidade da realização das atividades laborais por parte do empregado para que as empresas continuassem, inclusive, também realizando suas atividades empresariais. Ou seja, o contrato de teletrabalho, ele nasce desse anseio de reformulação, de ideias novas, de tecnologias trazidas para o ambiente de trabalho, e ele vem a ser amadurecido, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus, que necessitava o isolamento dos seus empregados, e naqueles casos, naquelas possibilidades em que a relação trabalhista permitia que o empregado trabalhasse fora do ambiente da empresa, poderia trabalhar por meio das tecnologias da informação e comunicação, utilizando-se, portanto, do contrato de teletrabalho, e que foi objeto aí de, pelo menos, 2 medidas provisórias no decorrer de 2020 e 2021, para que se pudesse adaptar a essa nova realidade que aconteceu durante a pandemia do coronavírus. Portanto, meus caros alunos, nós temos um cenário que é uma sociedade digital, a reformulação da prestação de serviço, o rápido avanço das tecnologias da informação e comunicação, trazendo uma modificação muito grande das relações comerciais e interpessoais, portanto, sem precedentes na justiça, no direito do trabalho, nessa relação patrão-empregado. É claro que antes de 2017, nós não tínhamos na CLT nenhum dos artigos da CLT tratava sobre o contrato de teletrabalho, o que gerava uma insegurança jurídica muito grande para empregados e empregadores. A partir de 2017, com a Lei 13.467, reconheceu, portanto, a possibilidade e a integração desse contrato de teletrabalho nas formas de contratação de empregados. E aí, vamos ser bem pragmáticos, nós poderíamos, então, contratar empregados já em regime de teletrabalho, ou então o empregador pode contratar empregados, melhor dizendo, pode
alterar o contrato de trabalho do empregado, desde que seja em comum acordo, para o regime de teletrabalho. Ou seja, era um trabalho presencial, passou a ser um trabalho no regime de teletrabalho. Ou então, já a primeira contratação do empregado, já ali na forma de contratação do empregado, transformar esse contrato que era um trabalho presencial para o regime de teletrabalho. Mas a CLT, a partir do artigo 75A, 75B, C, D e E, trouxe a possibilidade do reconhecimento do contrato de teletrabalho e ali no seu bojo, nas suas explicações, reconhece um contrato de natureza especial, um contrato que permite essa flexibilização, digamos assim, do trabalho realizado fora do ambiente do empregador, e não quer dizer que necessariamente vai ser realizado na residência do empregado, mas pode ser realizado fora do ambiente do empregador com o uso das tecnologias da informação e comunicação. Isso se deu, e eu vou trazer aqui a possibilidade de reconhecimento a partir de 1996 da Convenção 177 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que trata sobre a possibilidade de uma realização de um trabalho fora do ambiente do empregador. Então, lá na Convenção 177 da OIT, falava o seguinte: a expressão trabalho a domicílio ou em domicílio significa o trabalho de uma pessoa designada como trabalhador em domicílio que realiza em seu próprio domicílio ou em outros locais que esteja distintos locais de trabalho do empregador. Ou seja, a ideia do nosso contrato de teletrabalho é retirada por essa, dando-se origem ao nosso contrato de trabalho, essa Convenção 177 da OIT, que trata sobre a possibilidade do contrato de empregado trabalhando no seu próprio domicílio ou em outros locais distintos do local da prestação de serviço do empregador. É claro que, no nosso caso, nós tivemos que caracterizar esse contrato de trabalho. E o conceito trazido no artigo 75B da CLT fala o seguinte: considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologia da informação e de comunicação, que, por sua natureza, não constituam um trabalho externo. O que estamos tratando, por exemplo? A possibilidade de caracterização desse trabalho, melhor dizendo, desse teletrabalho, é a possibilidade de retirar o empregado que esteja trabalhando no ambiente físico do empregador e passe a realizar suas atividades fora desse ambiente físico. Portanto, duas caracterizações para termos o contrato de teletrabalho. A primeira delas, que a realização da atividade laboral seja fora do ambiente físico, fora das dependências do empregador, podendo ser na própria residência do empregado ou em outro local que as partes podem ali combinar. Posso falar para vocês, por exemplo, de um coworking, posso falar para vocês, por exemplo, de um cybercafé. É claro que devemos imaginar aí com a realização das atividades por meio do segundo requisito, que é a característica, a realização da atividade com o uso da tecnologia da informação e comunicação. O que nós queremos dizer com isso? Que, para ser caracterizado o teletrabalho, a realização da atividade laboral deve ser fora do ambiente do empregador. Não necessariamente, nós vamos ver daqui a pouco em diante aqui, não necessariamente ela sempre fora. Visitas ocasionais, possibilidades de comparecer ao ambiente do empregador podem ser ali negociadas e previstas no contrato de teletrabalho. Mas o mais importante para a caracterização é o uso da tecnologia da informação e comunicação. É claro que quando estamos falando de uso da tecnologia da informação e comunicação, também vamos ter que lembrar que esses ambientes que vão ser realizados a atividade de teletrabalho devem dar um mínimo de segurança tecnológica para esses dados que vão estar sendo aí trocados dentro desse ambiente virtual, dentro desse ambiente que seja a internet, por exemplo, para o uso dessas atividades. Não necessariamente quer dizer que o empregado vai utilizar a internet, mas ele vai utilizar aí as ferramentas de tecnologia da informação e comunicação, como computadores, tablets, smartphones, ou seja, documentos ali, na verdade, hardwares, digamos assim, que estejam relacionados ao uso da tecnologia da informação e comunicação. Portanto, caros alunos, temos que verificar que a necessidade do empregador gera aí a possibilidade de uma adequação deste contrato para uma realização de uma atividade em contrato de teletrabalho. Ou seja, é possível nós reconhecermos, é possível que nós tenhamos que relacionar essa atividade de teletrabalho como uma indicação do empregador ao empregado.
Claro que eu estou tentando mostrar para vocês que o contrato de teletrabalho não é uma imposição do empregador, tá? A possibilidade de realizar um contrato de teletrabalho é um acordo entre as partes, onde empregado e empregador chegam a um consenso de que o trabalho pode ser realizado de uma forma diferenciada daquela forma tradicional. E podemos dizer aqui, né, que em muitos casos esse contrato de teletrabalho permite aí uma série de benefícios para as partes, como por exemplo, né, a possibilidade do empregado trabalhar no seu ambiente residencial ali, né, utilizando as ferramentas que estão disponíveis para ele, que podem ser adquiridas por ele ou adquiridas pelo empregador, mas utilizando ali aquela flexibilização de uma possibilidade de não precisar pegar um trânsito muito intenso até chegar no local, na sede da empresa, a possibilidade também de evitar aí a saída o deslocamento do empregado. Para o empregador aí a necessidade de não ter uma sede, por exemplo, um espaço físico muito intenso, muito grande, gastos com esse espaço físico, né? Tudo isso pode ser analisado como benefícios do contrato de teletrabalho. É claro também que, como uma forma nova de contratação, aparecem outras situações, né? Às vezes o empregado fica muito isolado na sua residência ou naquele local, não tendo contato com outras pessoas, né? E aí acaba podendo desenvolver aí um tipo de algum transtorno psicológico que possa causar aí prejuízos a essa atividade. Mas o que é mais interessante é que a gente consiga analisar que tanto o empregado e o empregador devem ali estar vou até utilizar a palavra mais relacionada à tecnologia, conectados com a possibilidade da realização dessa atividade em teletrabalho, uma realização da atividade que permita que tanto o empregado quanto o empregador traga para essa relação de emprego benefícios no contrato de teletrabalho. O contrato de teletrabalho, então, é um contrato muito especial, é um contrato que é diferenciado, ele nasce, portanto, dessa possibilidade em que uma sociedade digital venha a tecer e a crescer com novas formas de contratação, com novas formas de prestação de serviço, inclusive com o uso da tecnologia de informação e comunicação. Mas o que isso implica para as atividades de empregado e empregador? Ou seja, a gente tem que lembrar e reconhecer que é possível que o empregador necessite que o empregado, algumas vezes, ocasionalmente, compareça às dependências do empregador. E é claro que é comum acontecer que a possibilidade do empregado estar ali necessitando de realizar uma reunião presencial, em que pese nós já, né, com a pandemia, reconhecemos aí essa possibilidade dessas reuniões serem feitas de forma virtual, mas às vezes a assinatura de um documento, mas a assinatura pode ser feita de forma digital, mas há aí uma formalidade que ela seja feita de forma física, né? Ou então o comparecimento aí para alguma atividade específica dentro do ambiente do empregador, o que é totalmente permitido, o que é totalmente válido. O contrato de teletrabalho reconhece a possibilidade de que, ocasionalmente, o empregado pode comparecer a alguma reunião, alguma atividade na sede da empresa, ou até mesmo em outros locais, mas de forma física, tá? Para comparecer e para ter essa necessidade de reconhecimento de que o fato dele comparecer ao ambiente da empresa não desnatura o contrato de teletrabalho. Ele não deixa de ser um teletrabalhador pelo simples fato de comparecer, até mesmo em ocasiões específicas, né? Ou seja, a possibilidade do empregador definir, olha, você pode realizar atividade em teletrabalho em determinados dias da semana, mas às sextas-feiras, por exemplo, eu necessito que você esteja presencialmente aqui no ambiente da empresa para que nós possamos aí continuar desenvolvendo as atividades laborais. Então, isso é totalmente permitido, isso é totalmente reconhecido. E quais são as exigências para que esse contrato ocorra, para que esse contrato exista, para que o contrato de teletrabalho seja válido? A primeira exigência, e é algo que a gente vai reconhecer como uma situação muito específica, é que o contrato de teletrabalho tem que ser obrigatoriamente escrito. Ou seja, o empregador não pode verbalizar apenas a necessidade de que o empregado, aceitando o contrato de teletrabalho, o faça fora do ambiente da empresa e com o uso da tecnologia da informação, o uso da tecnologia da informação e comunicação. O que nós estamos tratando com isso? É que o contrato de teletrabalho
deve ser um contrato que seja redigido e que seja dado ao empregado como um acordo entre patrão e empregado para que eles possam realizar a atividade de forma caracterizada o teletrabalho, fora do ambiente da empresa e com o uso da tecnologia de informação e comunicação. E por que essa necessidade? É claro que temos outros contratos, ok? Outros contratos que exigem a forma escrita, como, por exemplo, o contrato de trabalho intermitente. No trabalho intermitente, há uma obrigação legal, há uma obrigação que a própria CLT estabelece, que esse contrato deve ser escrito. Outro contrato que necessita a forma escrita é o contrato de aprendizagem. O contrato de um menor aprendiz, lá no artigo 428 da CLT, estabelece, no contrato de aprendizagem, o aprendiz deve ter um contrato de trabalho escrito, em que pese as próprias classificações do contrato de trabalho, lá no artigo 443, permite que o contrato seja verbal ou escrito. Mas veja que isso é uma regra geral. É uma regra geral permitindo que o contrato seja verbal ou escrito. Nesses casos especificamente, como eu acabei de falar para vocês, no contrato de aprendizagem, no contrato de trabalho intermitente, no contrato de teletrabalho, obrigatoriamente a exigência é que o contrato seja escrito. Então, temos ali a obrigação de que empregado e empregador devem redigir um termo contratual ou até mesmo um adendo ao contrato de trabalho, quando ele já tem um trabalho presencial e passa a fazer esse trabalho no regime de teletrabalho. Temos que fazer, então, um adendo ao contrato para que se estabeleça as cláusulas contratuais do regime de teletrabalho e que, daqui a pouco, daqui a algumas palavras dessa aula, nós vamos ver a necessidade que é o contrato escrito. Então, neste momento, nós temos que realizar essa possibilidade de ou contratar diretamente o empregado, já no regime de teletrabalho, com o contrato de trabalho escrito, ou fazer um adendo ao contrato de trabalho, alterando o regime presencial para o regime de teletrabalho. E como se dá essa alteração? Bom, essa alteração se dá numa condição expressa do contrato de trabalho. Então, eu tenho que estabelecer a primeira relação de que, expressamente nesse contrato escrito, o empregado aceita o contrato de teletrabalho. Essa alteração, portanto, vem a reconhecer essa necessidade que o empregado tem de especificar as atividades que ele vai realizar neste contrato. Está aí, então, a possibilidade de, no regime de trabalho presencial, haver um adendo ao contrato de trabalho escrito, onde ele vai colocar ali a exigência de que o empregado reconhece aquele teletrabalho e cláusulas que estabeleçam as atividades que ele vai realizar por meio de teletrabalho. Está aí a necessidade, portanto, de ter um contrato de teletrabalho escrito. E quanto à alteração, o que é importante analisar? A primeira situação que a gente tem que analisar é, caso o empregado seja contratado diretamente, ou seja, ele já está sendo contratado para realizar o regime de teletrabalho, não há possibilidade de alteração do contrato de trabalho, já que esse contrato de trabalho é o primeiro que ele está realizando ali, né? É a origem da sua contratação. No entanto, se houver a possibilidade de contratação, melhor dizendo, de alteração do contrato, quando ele estava no regime presencial e passa a ter um regime de contrato de teletrabalho, não pode haver uma imposição do empregador para o regime de teletrabalho. O que tem que haver nesse caso é a possibilidade de, acordado entre as partes, o teletrabalho vai ser dado a esse empregado, fazendo da seguinte forma: o empregado que estava no regime presencial, ao concordar com a alteração do seu contrato de trabalho de forma escrita, passa a ter o regime de teletrabalho. Assim como pode acontecer o contrário. E aí também vai ser uma alteração do contrato de trabalho. Então, no primeiro caso, em que o regime está presencial e passa ao regime de teletrabalho, é um acordo entre as partes. Empregado e empregador aceitam a possibilidade de realizar o regime de trabalho agora em teletrabalho, passando aquele empregado a ser um teletrabalhador. No entanto, há possibilidade também de alteração, contrariando essa primeira possibilidade, em que necessita agora da atividade presencial do empregado. Então, vamos para os dois primeiros casos, né? O primeiro caso deles, o empregado foi contratado diretamente em regime de teletrabalho. E em determinado momento, o empregador entende que é necessário que esse empregado volte, na verdade, volte não, né? Que ele passe a realizar a atividade em regime presencial. Neste caso,
o empregado é ordenado pelo empregador, ou seja, não é mais uma possibilidade de acordo. O empregador vai dar uma ordem do empregado para que ele retorne ao trabalho presencial. E essa ordem tem que ser cumprida em um prazo mínimo de 15 dias. Ou seja, o empregado tem um período para adaptação novamente, para que até em 15 dias, melhor dizendo, no mínimo em 15 dias, ele retorne ao trabalho presencial. Essa é a primeira possibilidade. Verificando, portanto, que essa alteração não é simplesmente um acordo, mas sim o cumprimento de uma ordem impositiva pelo empregador, ou seja, não é uma ordem ilegal, porque é uma previsão da própria CLT que permite que o empregado, melhor dizendo, permite que o empregador convoque novamente o empregado a trabalhar no regime presencial e, nesse caso, o empregado não pode se eximir dessa ordem. No segundo caso, o empregado estava em regime presencial, houve uma alteração do contrato de trabalho para o regime de teletrabalho, o empregado aceita essa alteração, ele também, só para que fique muito claro, pode não aceitar essa alteração. Mas nesse caso, ele aceita a alteração, vai para o regime de teletrabalho. Em determinado momento, o empregador entende que é necessária a presença do empregado no trabalho, voltando ao trabalho presencial, portanto, aquele trabalho que ele vai realizar dentro do ambiente da empresa. Então, nesse caso, nós temos que, obrigatoriamente, cumprir essa ordem também do empregador. Ou seja, houveram duas alterações no contrato de trabalho. Qual é a primeira? Aquela em que foi feito um acordo entre patrão e empregado para sair do regime presencial para o regime de teletrabalho. E a segunda alteração, aquela em que é a ordem do empregador para que o empregado retorne ao regime presencial, cumprida essa ordem também no mesmo prazo de pelo menos 15 dias para a readaptação desse empregado ao regime presencial. Essas alterações, elas devem ser reconhecidas, a primeira, como uma alteração em que o empregado pode ou não aceitar a alteração, e a segunda delas como uma ordem unilateral do empregador para que ela seja realizada e o empregado volte a trabalhar no regime presencial, deixando, portanto, o regime de teletrabalho. Bom, caros alunos, nesse caso, a primeira ordem, melhor dizendo, a primeira possibilidade é o que a gente chama de mútuo consentimento. Tanto o empregado quanto o empregador chegaram a um determinado consenso de que o regime vai ser realizado em teletrabalho, mútuo consentimento. E esse caso, ele tem que ser registrado, como eu falei para vocês, de forma escrita, para que possa haver alteração quando o regime inicial era um regime presencial. Então, é uma alteração registrada em um termo aditivo ao contrato de trabalho. E o segundo caso, como resumo, é uma determinação do empregador para que o empregado volte ao regime presencial, volte a trabalhar presencialmente, em que ele tem um tempo, aí, um prazo de 15 dias, pelo menos, para que ele possa se readaptar, melhor dizendo, um prazo mínimo, tá? Não é pelo menos não, é um prazo mínimo de 15 dias para que ele possa se readaptar ao trabalho presencial. E lembrando, nesse caso, também a alteração de retorno deve ser registrada em um termo aditivo ao contrato de trabalho de forma escrita, portanto. E aí, gente, passamos então à possibilidade de responsabilidades quanto a este contrato de teletrabalho. Eu só gostaria de fazer um adendo, porque muito se pergunta se somente os empregados podem fazer o regime de teletrabalho, porque há outras pessoas que realizam atividades dentro das empresas. Então, uma pequena alteração aconteceu na CLT, e essa alteração ainda não é definitiva, porque foi feita por meio de medida provisória, tá? Em que tanto estagiários, tá, que não trabalham, lembra que estagiário não é empregado, estagiário é aquele que pratica um ato educativo supervisionado, que pode ou não ser remunerado, mas tanto estagiários quanto menores aprendizes, lembrando que menores aprendizes são empregados, têm a sua carteira de trabalho registrada, têm todos os direitos trabalhistas como empregados, tá? Podem também fazer o regime de teletrabalho, podem realizar em regime de teletrabalho, claro que desde que haja um acordo entre patrão, nesse caso, patrão e menor aprendiz, ou concedente do estágio e o próprio estagiário, para que possa realizar a atividade por meio de teletrabalho. Mas isso é apenas uma observação, porque estamos aí com uma medida provisória que trata sobre teletrabalho e tem essa
possibilidade. Pode ser que a medida provisória não dê continuidade, não seja convertida em lei, né, ali alterando a CLT, e aí por isso a gente vai ter que lembrar que o regime de teletrabalho só vai poder ser realizado efetivamente por empregados que estejam relacionados àquele determinado empregador. Voltando então, né, depois dessa pequena janela, voltando aí das responsabilidades previstas no contrato de teletrabalho, já que tem que ser um contrato escrito, tá? Vamos falar, portanto, da aquisição e manutenção, uso dos equipamentos tecnológicos e infraestrutura, reembolsos de despesas e algumas questões relacionadas aí ao empregador e as figuras que vão fazer parte dessa relação. Então, o que diz a CLT quanto a responsabilidades previstas nesse contrato? Ou seja, o que esse contrato escrito deve trazer quanto à aquisição e manutenção de equipamentos que vão ser utilizados pelo empregado e empregador? É muito comum a gente discutir essa relação e querer reconhecer que há uma situação mais prejudicial ao empregado. Mas veja que tanto empregado quanto empregador podem definir no próprio contrato de teletrabalho as possibilidades e as questões relacionadas à aquisição de material. Então, o que nós estamos tentando imaginar aqui é que quem vai reger efetivamente essa relação de teletrabalho é aquele contrato escrito que as partes são obrigadas a fazer quando da alteração do regime de teletrabalho ou quando da contratação do empregado como um teletrabalhador. Ou seja, a aquisição de equipamentos não é obrigado que seja feito pelo empregador para que ele dê esses equipamentos para o empregado possa trabalhar no seu ambiente de trabalho. O empregado pode utilizar os seus próprios equipamentos. Posso dar como exemplo para vocês a necessidade de utilização de internet e aí a contratação dos serviços para banda larga de internet. Quem é que deve fazer essa contratação? Quem deve fazer essa contratação é exatamente aquele que está previsto no contrato de teletrabalho. Ou seja, o contrato de teletrabalho vai determinar quem será aquele obrigado, aquele necessário a fazer essa aquisição de, por exemplo, uma banda larga. Mas isso pode gerar uma determinada discussão jurídica um pouco maior, que é quando o empregador exige uma quantidade de dados que seja ali movimentado naquela banda, né, naquela rede interna que o empregado tem em casa. Por quê? Quando há uma exigência do empregador, certamente, ele deve fornecer esse serviço. Como pode acontecer isso, professor? Imagina aqui a possibilidade de o empregado ter que utilizar a internet, não mais aquela que ele usa no seu ambiente domiciliar, em que ele usa para assistir uma série, em que ele usa para realizar as atividades pessoais dele por meio do computador, e que ele usa domesticamente, digamos assim, né, dentro do seu ambiente domiciliar, tá? E aí o empregador fala o seguinte para ele: olha, mas eu vou precisar que você realize a atividade na sua residência como teletrabalhador, no entanto, eu preciso que a conexão que você tenha seja maior do que a que você tem hoje. Nesse caso, como é uma exigência do empregador para essa atividade, ele pode exigir, portanto, o empregado, é claro, né, o pagamento dessa diferença em relação à utilização daquela conexão que vai ser um pouco maior para o desenvolvimento das suas atividades laborais. Assim como, por exemplo, a configuração de uma máquina que vai ser utilizada pelo empregado. Como assim? Um computador mais potente, digamos assim. Ele tem um computador doméstico que ele usa para suas atividades pessoais, as atividades que ele desenvolve ali no dia a dia, sem a necessidade da atividade laboral, e o empregador exige que ele tenha uma máquina mais potente. Nesse caso, a aquisição dessa máquina deve ser feita pelo empregador, ou então a melhoria daquela máquina que ele já utiliza, daquele computador que ele já utiliza, também vai ter que ser realizada pelo próprio empregador. Essa, então, é a segunda possibilidade, a gente está aqui verificando, né? Essa possibilidade de aquisição aqui do próprio empregador, quando ele exige situações mais importantes, digamos assim. Além dessa, a gente pode imaginar aqui o seguinte: mas, professor, quando o empregado está fora de casa, ele, por exemplo, né, ele não precisa utilizar a sua energia, vamos imaginar aqui,
situações ali domésticas do dia a dia, em que ele está na própria residência. Então, ele não precisa utilizar da sua impressora, por exemplo, e é claro que isso tudo também vai estar previsto no contrato de teletrabalho escrito, ou seja, aquela aquisição de material pode ser feita pelo próprio empregador e concedida ao empregado. Quando, por exemplo, vamos imaginar aí que o empregador necessite a impressão de vários documentos, o toner da impressora pode ser fornecido pelo empregador, mas também pode estar escrito no próprio contrato de teletrabalho que essas obrigações vão ser custeadas pelo próprio empregado. Quando a gente está tratando de energia, por exemplo, né, a energia que é utilizada no ambiente domiciliar, é difícil nós repararmos qual que é a energia que foi utilizada para o ambiente laboral, para a atividade laboral, e qual que é a energia que vai estar sendo utilizada para o teletrabalho. Quando isso acontece, é claro que existe uma possibilidade de alteração, né, de medição, digamos assim, mas é muito difícil, né, nós atuarmos assim como é o caso daquela questão da conexão, tá? Então, normalmente o próprio contrato de teletrabalho vai falar sobre essa questão de aquisição de novas tecnologias ou então de um reembolso tendo em vista o gasto de energia ou o gasto com um toner de uma máquina de impressão ou então um gasto com uma resma de papel. Tudo isso vai estar previsto no contrato de teletrabalho que vai ser feito por escrito entre as partes. Assim como, e aí mais uma vez, né, alunos, fica clara a necessidade de você ter um contrato escrito para que seja definido todas as obrigações. Ou seja, a CLT deixou de forma muito aberta e flexível para que as partes possam negociar essa relação, que elas possam negociar essas possibilidades. Mas, professor, como é que fica a aquisição de material? Mais uma vez, caso o empregador faça exigências quanto à aquisição, ou seja, o empregado tenha gastos extraordinários em relação ao contrato de teletrabalho para aquisição, por exemplo, né, o contrato deve reger essa possibilidade. No entanto, eu tratei aqui de gastos extraordinários, gastos que vão além daqueles gastos com relação à atividade domiciliar, à vida domiciliar que ele já levava. Quando há a existência desses gastos extraordinários, veja que interessante, o próprio empregado pode requerer o ressarcimento desses gastos. Mas deve ficar demonstrado que são gastos extraordinários, que são gastos que ultrapassam aquela vida comum, aquela vida normal, aqueles gastos diários, mensais que o empregado já tinha. Muito se pergunta do contrato de teletrabalho quanto a alguns benefícios, né, que o empregado teria direito caso trabalhasse presencialmente. É o caso, é a possibilidade que a gente tem aí de reconhecimento do Vale Transporte. Bom, certamente o empregado que está realizando atividade na sua própria residência não necessita do Vale Transporte. Então, nesse caso, o empregador não tem a obrigação de conceder o Vale Transporte ao empregado, mas lembrando que a concessão do Vale Transporte pelo empregador ao empregado é um direito que está relacionado à utilização do transporte coletivo público pelo empregado. Então, ele só teria direito se efetivamente ele utilizasse o transporte coletivo público para o deslocamento entre a sua residência e o local de trabalho. Como não é esse deslocamento, não é necessário o pagamento de vale transporte. Nesses casos, fica muito claro aí a possibilidade da retirada desse benefício quando o empregado está em contrato de teletrabalho. Mas estávamos tratando aqui, né, primeiro da aquisição da tecnologia que vai ser utilizada, seja hardware, seja software. Depois, da manutenção dessa tecnologia. E é claro que tecnologia necessita de manutenção. E pode ser que o empregador, lá no contrato de teletrabalho, previsto, né, de forma escrita, informe ao empregado que vai conceder para ele ali algum determinado benefício. Por exemplo, um reembolso pelas despesas que são apresentadas pelo empregado. Aconteceu, possível acontecer, que o hardware, a máquina de impressão, o próprio computador que ele está utilizando, venha a sofrer aí uma parada repentina, uma quebra, alguma coisa nesse sentido. E ele vai usar esse equipamento futuramente para o trabalho e ele vai necessitar reparar, né, consertar esse equipamento. Os gastos com esse conserto vão estar previstos aonde? No próprio contrato de teletrabalho, que está lá de forma escrita. No entanto, pode ser que o empregador conceda ao empregado aí um determinado reembolso.
do tipo, olha, você me apresenta aqui a nota fiscal desse gasto e eu vou te ressarcir quanto a essa nota fiscal. Lembrando que a CLT deixa muito claro que esses valores relativos a reembolso, esses valores relativos a pagamento de situações que fazem parte ali do dia a dia do contrato de teletrabalho, não incorpora o salário do teletrabalhador. Não faz parte do salário do teletrabalhador. Ele vai vir destacado ali no contra-cheque desse teletrabalhador, desse empregado realizando a atividade em regime de teletrabalho, e como forma de demonstrar que este valor é relativo apenas a um reembolso que o empregador fez para o empregado, que esse reembolso pode ser ou não utilizado pelo empregado. Ou seja, digamos que o contrato de teletrabalho informa ali que a cada mês o empregado vai receber R$200 para custeio de aquisição de equipamento, aquisição de material, para utilização da própria tecnologia da informação, da própria rede de dados, né? E lembrando, uma coisa que eu pensei agora aqui que é muito importante, é claro que exigências quanto à segurança da informação e que forem feitas pelo próprio empregador são custeadas pelo próprio empregador. Ou seja, se necessitar ali de um determinado software, vai ser adquirido pelo empregador quando esse software é uma exigência do próprio empregador. Não é um software tradicional que o empregado tem na sua máquina ali, ou um software livre, né? Aqueles que são gratuitos, por exemplo, né? Toda vez, então, que o empregador exigir alguma coisa do empregado, são custos que o próprio empregador vai ter que relacionar a essa atividade, vai ter que relacionar ao próprio empregado. Então, vejamos que, quando estamos tratando de um contrato de teletrabalho, o que rege a relação é o próprio contrato de teletrabalho. O que rege a relação não é, basicamente, digamos assim, aqueles termos que a CLT vem trazendo. Não, o que rege a contratação é a vontade das partes que foi especificada ali dentro do contrato de teletrabalho. Claro, estamos falando aqui então de aquisição, manutenção, uso das tecnologias e também a possibilidade de reembolso. Ou seja, o que nós temos que tratar aqui e reconhecer é que o contrato de teletrabalho é o grande guarda-chuva dessa relação. É o grande leque que, ao ser aberto, vai verificar as possibilidades de contratação e de realização da atividade desse empregado. As possibilidades de retirada, por exemplo, de um equipamento, ou então o fornecimento do equipamento. Muitas formas, né, muitas situações dizem o seguinte: não, mas é que o empregador é que tem que fornecer o equipamento. Não. Nesse caso, se o empregado tem um equipamento compatível àquela realização e o empregador aceita o uso desse equipamento, não precisamos aí discutir mais nada quanto à aquisição de novas formas de equipamento ou melhoria do equipamento, quando nós trazemos ali um equipamento que atende às especificações do empregador. Exigências maiores do que essa devem sim ser utilizadas pelo empregado ou então fornecidas pelo empregador, mas quando utilizadas pelo empregado devem ser reembolsadas pelo empregador. Situação também que decorre muito das nossas discussões é quanto à possibilidade de fornecimento de equipamentos de proteção individual ou equipamentos que deixem um ambiente de trabalho seguro e até mesmo, quando eu digo seguro, né, não somente quanto à segurança física do empregado, mas também quanto a evitar possíveis doenças ocupacionais. Então, o empregador deve criar ali, né, uma espécie de manual, digamos assim, ou então boas práticas da atividade relacionada pelo empregado dentro da sua residência ou do local onde ele está prestando serviço, que seja fora do ambiente de trabalho, fora das dependências do empregador. É claro que quando o empregado está dentro das dependências do empregador, é obrigação da própria lei, obrigação legal, portanto, que ele forneça os equipamentos necessários ali para a realização da atividade e principalmente equipamentos ergonômicos, como uma cadeira adaptada àquela função que ele está realizando, como, por exemplo, quem usa muito equipamentos de informática, a tela no mesmo nível de altura, então aquele suporte, né, para colocar a tela no mesmo nível de altura da sua visão, o protetor aqui de punho, né, para a hora que ele está ali realizando uma digitação, a hora que ele está utilizando o mouse. E aí,
é necessário que esse empregador faça, portanto, uma espécie de manual de boas práticas, de um manual ali, de uma espécie de termo em que ele especifique alguns equipamentos e que, caso seja necessário que o empregado adquira, que esteja lá previsto no contrato de prestação de serviço, no contrato de teletrabalho, é onde ele vai adquirir ali, né, quem vai ser o responsável por adquirir esses equipamentos, ok? Então, o empregador, para evitar a possibilidade de acidentes de trabalho, ainda que ele esteja fora do ambiente de trabalho do empregador, ou então doenças ocupacionais, esse empregador deve prever de forma ostensiva e fiscalizar de forma ostensiva, e é claro, aqui temos uma palavra trazida pela própria lei, essa palavra de que o empregador deve realizar a fiscalização de forma ostensiva, mas lembrando que temos todo um ambiente residencial aí, né, que está sendo utilizado, por exemplo, pelo empregado em teletrabalho para a realização das suas atividades. O que se discute muito, portanto, na doutrina e na jurisprudência, quanto a essa possibilidade de fiscalização efetiva do empregador, já que muitas vezes esse empregado está realizando a sua atividade na própria residência, né? Como é que ele vai fazer ali uma fiscalização da residência do empregado, se os equipamentos estão ali corretos, né? Então, normalmente se pede e se faz essa espécie de manual ali, de termo, né? De informações que o empregado deve agir, muitas vezes até mesmo relacionado a pausas, né, durante a realização da atividade laboral, realizado ali uma série de situações que podem causar algumas doenças ocupacionais, então evitar esse uso das doenças ocupacionais, evitar aí fazer a ginástica laboral, inclusive que seja dentro da sua própria residência, com as pausas necessárias para o ambiente de trabalho. Muitos trabalhadores aí trabalhando com tecnologia têm uma situação ali de corporal, né, um pouco distinta, então ter ali um apoio para as costas, um apoio para os pés, tudo isso serve para que o empregador haja de forma ostensiva para evitar algum tipo de dano que o empregado possa sofrer nessas situações, nessas possibilidades. Mas tratamos agora recentemente quanto a pausas. E aí ficamos numa discussão grande, e é uma discussão que realmente abarca várias situações, quanto à exigência de uma jornada de trabalho específica, sendo que ele está fora do ambiente do empregador, sendo que ele está ali numa outra situação, ele está ali num ambiente externo, onde a fiscalização do empregador quanto ao cumprimento da jornada de trabalho pode ficar um pouco prejudicada. Então, o que aconteceu? A CLT foi alterada quanto aos artigos 75A, B, C, D e E, trazido pela reforma trabalhista, portanto, inserindo na CLT esses artigos que tratam sobre o contrato de teletrabalho. No entanto, ela também inseriu um item a mais a partir do artigo 62 da CLT, inciso 3, que trata sobre jornada de trabalho e a realização de horas extras. E o que a CLT trouxe é que, na realização de horas extras, melhor dizendo, na realização de uma jornada de trabalho em regime de teletrabalho, não há possibilidade da concessão das horas extras. É claro que se pensou nesse momento, e eu tenho uma impressão que o legislador, ao inserir o inciso 3 na CLT, o inciso 3 do artigo 62, ele pensou na flexibilização de horários que o empregado tem em relação à possibilidade de realizar atividade em regime de teletrabalho. Ou seja, ele não está ali obrigado, segundo o artigo 62.3, a cumprir uma jornada específica que inicie, por exemplo, às 8 da manhã, termine a primeira parte da jornada às 12, depois ele retorne às 14 horas e termine às 18 horas, completando, portanto, 8 horas de trabalho diário. O que importa muito para o empregador nesses casos, e vamos imaginar aí que esse novo cenário de uma sociedade digital é a realização das tarefas. É o cumprimento das metas que foram estabelecidas de forma condizente entre patrão e empregado. Não necessariamente obrigando que o empregado trabalhasse numa jornada específica, numa jornada rígida, digamos assim. Permitindo, portanto, o regime de teletrabalho, e nesse caso, interpretando o artigo 62, inciso 3 da CLT,
permitindo que haja uma flexibilização nessa jornada, permitindo que o próprio empregado ali estabelecesse o seu horário de trabalho. Digamos que ele necessita, por exemplo, pegar o filho no colégio em determinado horário, então ele tem essa flexibilidade de sair e ir até o colégio da criança, pegar lá o seu filho, voltar para casa e continuar realizando a sua atividade laboral. Então, essa parte da nossa discussão sobre teletrabalho, ela ainda está muito intensa, porque muitos empregadores exigem a necessidade de uma jornada em que o empregado fica à disposição da empresa em regime de teletrabalho. Quando eu estou falando à disposição, não quer dizer que ele não está trabalhando, ele está realizando a atividade de forma contínua, e continua realizando essa atividade em um período em que o empregador exige a sua presença com o uso da tecnologia da informação e comunicação. E aí, veja, não podemos permitir abusos no direito do trabalho, onde ele, além de trabalhar naquele período específico, ele deve continuar trabalhando porque ele não atingiu as suas metas, por exemplo. Ou seja, empregador exige uma jornada específica de 8 horas diárias, determinando o período, e inclusive realiza uma certa fiscalização, ou uma forma de fiscalização, porque outros meios de controle é possível da jornada de trabalho, como, por exemplo, os meios de controle utilizando equipamentos ali, softwares, que determinam ali quantas vezes o empregado realizou uma determinada digitação no seu teclado do computador da sua residência, ou então quantas vezes ele mexeu ali, alterou ali o ponteiro do mouse, tá? Nesse caso, é claro, tá muito evidente que o empregador está ali exigindo um horário específico com fiscalização, do tipo, que horas que esse empregado logou, acessou o sistema, que horas que ele deixou o acesso ao sistema, ele saiu do sistema, quantas vezes ele mexeu o mouse, quantas vezes ele tocou no teclado, quantas vezes ele abriu a câmera. Então, tudo isso pode ser uma forma de fiscalização. E aí, como nós não podemos deixar brechas, digamos assim, nós temos que verificar também que esse empregado, então, cumpriu uma jornada. E se ele continua cumprindo essa jornada após o término previsto no seu contrato de teletrabalho, certamente, e nada mais justo, dele receber as horas extras. No entanto, existe uma situação legal, uma situação prevista na própria lei, onde ele não teria direito a receber essas horas extras. Portanto, caros alunos, essa é uma situação que eu deixo muito latente, muito clara, porque é uma discussão que ainda vai dar muito pano para a manga nos tribunais trabalhistas do país quanto a essa possibilidade de exigir uma jornada específica, inclusive após o período da jornada de trabalho, o empregado continuar trabalhando e, por isso, com certeza, não podemos deixar aí prejuízo ao empregado ser detentor de horas extras. Bom, caros alunos, eu acho que as informações sobre o teletrabalho foram especificamente e de forma muito importante aí, esclarecidas, e para nós testarmos os nossos conhecimentos, vamos utilizar um quiz e algumas perguntas sobre o contrato de teletrabalho e a possibilidade do empregado realizar atividade em teletrabalho, em regime de teletrabalho. Então vamos para o nosso quiz. Bom, temos a nossa primeira pergunta aqui e ela fala o seguinte: em relação ao teletrabalho, marque a opção correta. Temos 4 opções. A. O teletrabalho pode ser realizado no ambiente da sede da empresa pelo uso da tecnologia da informação e comunicação. B. O empregado poderá optar pelo regime de teletrabalho desde que esteja trabalhando em sua residência com a utilização de equipamentos necessariamente fornecidos pelo empregador. Letra C. No regime de teletrabalho, o empregado presta serviço fora do estabelecimento da empresa e com o uso de tecnologia da informação e comunicação. E a letra D, para encerrar, o regime de teletrabalho deve necessariamente reconhecer o direito do empregado às horas extraordinárias. Então, nesse caso, nós temos que responder aqui, certamente, a letra C. Por quê? É a caracterização do regime de teletrabalho. Como assim? O fornecimento de o regime de teletrabalho, o empregado presta serviço fora do estabelecimento da empresa, não necessariamente na sua residência, e com o uso de tecnologia da informação e comunicação, que são as 2 características que fazem com que aquele empregado seja reconhecido como um teletrabalhador. Vamos para a nossa segunda questão, portanto.
Nossa segunda questão do quiz. Quanto à possibilidade de alteração do regime de teletrabalho, assinale a opção correta. Olha que é uma questão que trata sobre a alteração do contrato de trabalho, que é uma discussão latente. Na Justiça do Trabalho é uma discussão até grande, tá? E fala aqui o seguinte: o empregador poderá exigir do empregado, em regime de teletrabalho, o retorno ao trabalho presencial, concedendo um prazo de 48 horas para o cumprimento da ordem dada pelo empregador. O empregador poderá exigir do empregado em trabalho presencial, a alteração para o regime de teletrabalho sem anuência do empregado, ou seja, é como se fosse uma ordem unilateral por parte do empregador. Letra C, é lícita a ordem do empregador para o retorno do empregado em regime de teletrabalho para o trabalho presencial, observado o mínimo de 15 dias para o cumprimento da ordem. E a letra D, o empregado em regime de teletrabalho poderá retornar ao trabalho presencial a qualquer momento sem anuência do empregador. Ou seja, por vontade própria do próprio empregado, né? Por vontade própria do próprio ficou redundante, mas por vontade do próprio empregado. E aí vamos aqui para o nosso caso. Certamente a questão correta aqui é a letra C, porque diz o seguinte, olha, é lícita a ordem do empregador para o retorno do empregado. Então vamos só lembrar uma coisa importante, ó, o empregador, quando está em regime de regime presencial, é um acordo entre as partes. Quando está em regime de teletrabalho, é uma ordem do empregador, mas eu devo observar o mínimo de 15 dias para o cumprimento dessa ordem, para que o empregado possa se readaptar ao regime de trabalho presencial novamente. Vamos para a nossa terceira questão. Ela fala sobre a relação em relação ao teletrabalho, assinale a opção correta. Temos aqui 4 opções grandes, né? Que diz o seguinte: a exigência da lei para que o empregador pague ao empregado em regime de teletrabalho a ajuda de custo pelos gastos relativos ao uso de energia com os equipamentos de tecnologia da informação e comunicação. Então, o que a questão está dizendo é que é uma exigência da lei que o empregador pague. B, a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos da infraestrutura necessária e adequada ao teletrabalho, bem como o reembolso das despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em acordo entabulado entre as partes. A letra C, os reembolsos praticados pelo empregador relativo à aquisição, manutenção e fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, integram a remuneração do empregado. E a letra D, o empregado deverá se precaver quanto a possíveis doenças e acidentes de trabalho e assim deverá assinar termo de responsabilidade assumindo possíveis riscos quanto aos mesmos. E nesse caso, a nossa letra correta vai aparecer aqui na nossa tela. A letra correta é a letra B, que diz que a responsabilidade pela aquisição e manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos da infraestrutura necessária e adequada ao teletrabalho, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas no acordo entabulado entre as partes. Só um comentário rápido dessa questão, é que nestes casos, como eu falei para vocês, a lei permite essa flexibilização, essa negociação entre patrão e o empregado em teletrabalho, para que se possa aí dar continuidade a esse regime, que se possa prever as responsabilidades, as obrigações que decorrem de cada parte, dando aí uma espécie de autonomia para que patrão e empregado possam prever ali as possibilidades que o contrato de teletrabalho permite. Eu só gostaria de analisar a letra C, que diz aqui quanto ao empregado, ao assinar o termo, assumir os riscos, quanto a possíveis acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. O empregado não assume o risco, né, gente? O empregador é que deve ali, até eu falei da questão de forma ostensiva, realizar a fiscalização e ter, apesar do termo de responsabilidade, ele deve assumir aí possíveis doenças ocupacionais ou até mesmo acidente de trabalho. Então, tratamos nessa aula, caros alunos, sobre o contrato de teletrabalho, um contrato de natureza tão especial, um contrato que deve ser realizado por escrito, um contrato que pode sofrer alterações, essas alterações quanto ao regime presencial para o regime de teletrabalho,
assim como o contrário também, né, do regime de teletrabalho para o regime presencial. Só relembrando que nesse primeiro caso, em que o empregado já está trabalhando em regime presencial e altera para o regime de teletrabalho, neste primeiro caso o que nós temos é a necessidade, o reconhecimento de que nessa possibilidade o empregado deve concordar com o empregador a essa alteração. No segundo caso, onde o regime de teletrabalho está sendo realizado e ele passa novamente ao regime presencial, é uma ordem unilateral do empregador que deve ser cumprida pelo empregado e que o empregado tem o direito a ter uma readaptação de no mínimo 15 dias para voltar ao trabalho presencial. Esse contrato de teletrabalho também, ele deve reger as relações quanto à aquisição, manutenção, uso das tecnologias da informação e comunicação e a possibilidade de reembolsos praticados pelo empregador quando esses reembolsos, esse valor do reembolso não faz parte, não incorpora o salário, não faz parte da remuneração do empregado, reconhecendo ali, portanto, apenas a possibilidade do empregador ressarcir o empregado por possíveis despesas, desde que estejam previstas no contrato individual de trabalho, de teletrabalho, registrado, né, esse contrato de forma escrita, portanto, quanto a essa possibilidade. E finalizamos nossa aula de hoje quanto à possibilidade de uma fixação de jornada para o teletrabalho, e é uma discussão que teremos aí nos tribunais trabalhistas durante muito tempo, porque a própria CLT, no artigo 62, inciso 3, traz essa impossibilidade, né, traz essa exceção ao pagamento de horas extras aos empregados em regime de teletrabalho. Então ele traz ali de forma muito expressa, não estão abrangidos pelo regime das horas extras os empregados que têm a atividade relacionada em teletrabalho. Com isso, finalizamos mais uma das nossas aulas, mais um dos nossos encontros sobre direito do trabalho. Nosso próximo encontro se tratará sobre o contrato, um novo contrato de trabalho também, trazido também pela reforma trabalhista, o contrato de trabalho intermitente, uma forma nova de contratação, uma forma distinta de contratação, uma forma que a Lei 13.467 inseriu na consolidação das leis do trabalho, permitindo, portanto, uma nova relação entre patrão e empregado. Caros alunos, agradeço mais uma vez a participação de vocês e futuramente estaremos trazendo mais uma aula sobre uma das matérias do direito do trabalho, que é o regime da contratação em contrato de trabalho intermitente. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial. No Saber Direito desta semana, César Marinho dá noções de direito trabalhista. Durante as aulas, você vai conhecer as fontes do direito do trabalho, os requisitos do vínculo empregatício e os contratos de teletrabalho e trabalho intermitente. O professor ainda mostra características do empregador e do grupo econômico. Não perca, é no Saber Direito. Vamos lá, meus caros alunos, voltamos mais